E hoje nós vamos conversar e aprofundar, entender um pouco mais de uma iniciativa, de uma proposta feita pela Andifes, que é a Associação dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, sobre mobilidade virtual, que é um programa para facilitar o intercâmbio entre os alunos em meio ao ensino híbrido. E o Programa de Mobilidade Virtual em Rede de Instituições Federais de Ensino Superior, o Promover, foi lançado no último mês de janeiro, até já foi destaque aqui na nossa programação, na etapa onde a gente destaca um pouco do Sagres Online, e visa o objetivo de gerar maior integração às universidades federais. E sobre esse assunto, estamos nos conectando agora com o reitor da Universidade Federal de Goiás e presidente da Andifes, professor Edivar Madureira. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia não, né? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos aí da Sagres em Tom Maior. Sempre uma satisfação estar com vocês aqui da Sagres. Pode ser bom dia, dependendo do fuso de quem está acompanhando, né, professor? Tudo bem, é verdade. É porque como a gente não está parando de trabalhar mais, o dia vai misturando com a noite e a gente já não sabe mais onde está. É só isso. Justamente. Professor, explica um pouco mais como é que surgiu essa iniciativa e onde as universidades querem chegar ao implantar, ao fazer esse teste, esse projeto piloto do programa Promover. Olha, na verdade é uma proposta extremamente ambiciosa, né? O que a gente está plantando com essa iniciativa do Promover Andifes é a construção e o fortalecimento de um sistema universitário nacional que tem uma característica única, talvez, no mundo, né? Poucos países ou nenhum país do mundo tem 69 universidades federais presentes em 337 campos, como nós temos no país. E a pandemia veio mostrar para a gente que essa integração, ela está aí na nossa frente, né? E que a gente pode fazê-la de diversas formas. Mas para dar mais visibilidade e trazer mais pessoas para essa iniciativa de integração, é que veio a ideia do Promover, que é o Programa de Mobilidade Virtual em Rede da Andifes. Nesse primeiro momento, é um projeto piloto que já está andando, viu, Vinícius? Já está em curso. 4 universidades federais, uma delas a nossa, a outra a Federal do Sul da Bahia, a outra a FURG, que é a Universidade do Rio Grande, que fica lá na divisa com o Uruguai, não confundir com a URGS, não é a URGS. O estado do Rio Grande do Sul tem 5 universidades federais, né? Uma delas é a FURG e a outra a Federal do Maranhão. Essas 4 universidades estão ofereceram, as matrículas até já aconteceram, 340 disciplinas, 2.240 vagas nessas 340 disciplinas, para que um aluno de uma das universidades pudesse cursar até 3 disciplinas nas outras. Pode ser as 3 em uma só, uma em cada uma das outras, enfim, o estudante que escolheu a forma dele participar livremente. As disciplinas também foram oferecidas a partir das unidades acadêmicas. Mas o que a gente quer com esse projeto piloto? Para o primeiro semestre de 2021, que é o semestre que começa ali por maio, junho, a gente quer as 69 universidades. Aí você imagina o potencial, a pegada que 69 universidades federais, com alunos podendo transitar livremente entre elas e ganhando vivências, né, de outros estados, tendo a real dimensão do nosso país, conhecendo professores diferentes. E a gente espera que, na sequência, os professores se encontrem e passem a oferecer novas disciplinas juntos, e não uma disciplina da UFG que um aluno da Federal do Maranhão curse, mas uma disciplina oferecida por um professor da UFG, combinado com um do Maranhão, com um do Rio Grande do Sul, oferecendo a disciplina e aluno de todo o Brasil naquela sala virtual, compartilhando suas experiências, os professores compartilhando. E com isso, a gente aproxima as universidades na pesquisa, na extensão, queremos aproximar na gestão, né? Eu dou sempre um exemplo, me desculpa alongar na resposta, mas
eu acho que é muito ilustrativo. Cada universidade tem seu data center, né? Todas as universidades têm seu data center para armazenar seus dados. A pergunta que fica é, a gente não poderia ter meia dúzia de data centers no Brasil, muito mais robustos, com redundância, atendendo o sistema inteiro com menor custo? Então, assim, o limite aí é a nossa capacidade de trabalhar em equipe, de trabalhar de forma colaborativa. Por trás disso tem uma utopia, viu, Vinícius? Uma utopia que eu chamo de Universidade Federal do Brasil, que vai existir, claro, só conceitualmente, né? Não vamos desmanchar nada do que a gente tem, mas um sistema desse é um sistema que pode dar uma propulsão no desenvolvimento do Brasil inimaginável. Então, é isso que a gente está começando. Eu sou muito entusiasta da ideia, deu para perceber, né? Com certeza. Quando eu vi a notícia, eu até me chamou a atenção, porque a gente sempre viveu e eram sempre poucas vagas nos programas de mobilidade, não só da UFG, até pelo volume, né, pela quantidade de alunos que normalmente buscam essa troca ao longo do semestre, e você oferecer e dar essa oportunidade, eu achei uma ideia, particularmente achei uma ideia genial. Começar com 4 universidades, é um ambiente controlado ou porque foram essas que estão liderando o movimento, hein, professor? Olha, é o seguinte, foi um pouco assim, por afinidade, mas a gente queria também fazer uma amostragem nacional. Na verdade, nós tínhamos 6 universidades no projeto piloto, que incluía a Universidade Federal de Itajubá, a Federal do ABC, aliás, 7, a Federal do ABC e a Federal do Acre. E aí, na Federal de Itajubá, houve, como tudo foi feito num espaço de tempo muito curto, porque a gente não queria perder o momento da ideia, que aí você pode ver que o desenho original tinha universidade das 5 regiões brasileiras. E acabou que por problemas locais, né, um problema na Federal de Itajubá de uma troca de gestão e a pessoa que estava na gestão deixou a gestão e até não dava tempo de convencer a outra gestão. Na Federal do ABC foi um problema de calendário, assim como no Acre. Então a gente ficou sem representante do Sudeste e do Norte. Temos 2 do Nordeste, se bem que o Maranhão está ali flerta muito com o Norte, né? E temos o Centro-Oeste e temos o Sul do país. Agora, quando a gente anunciou isso na semana passada no pleno da Andifes, nós tivemos dezenas de reitores entrando na fila. Eu também eu quero participar, como é que eu faço? E agora nós estamos num esforço de ver como operar isso numa rede nacional. 4 universidades já está dando um trabalhinho, mas a gente vai aprender com essas 4. Então, foi por um pouco assim, por afinidade e por esse critério de tentar puxar universidades de diferentes regiões, diferentes realidades no país. Professor, se a gente pensar nos objetivos, o senhor já citou, pelo menos criar a utopia ou a sensação de uma Universidade Federal do Brasil, né? Pelo menos essa identidade, essa conexão com todos os campos. Também apontou como questões de custos, né, para reduzir, para ajustar. Às vezes não é nem diminuir o custo, mas investir de uma maneira melhor. Que outros elementos trazem para que essa ideia se fortaleça cada vez mais? Olha, essa questão da força e da complementariedade que a gente tem entre as universidades, né? A gente, primeiro, vai ter uma possibilidade muito grande de regularizar fluxo de estudantes nas diferentes disciplinas, nos diferentes cursos ofertados pelo sistema. Então, o estudante ganha muito, né? E ele ganha muito também ao conhecer, mesmo que virtualmente, pessoas e professores de outras universidades. O sistema se fortalece e os trabalhos colaborativos em rede se multiplicarão pelo país. Então, a gente vê que é uma forma que a gente vai poder ampliar a oferta, né? Vai ser possível ampliar a oferta com um custo mínimo, né? Com um bom sistema de atividades virtuais. Enfim, a gente vai ter essa possibilidade das pessoas interagirem em todas as categorias, né? E com isso, o país
começa a utilizar mais e mais desse conhecimento todo depositado nas universidades. Eu vejo isso como um projeto que pode contribuir muito para o desenvolvimento do nosso país, viu, Vinícius? Professor, você acredita que pode haver uma transferência, digamos, uma transferência intelectual? Porque a gente vê um centro-oeste, a região sul do Brasil, com investimentos muito maiores em pesquisa, nos profissionais, tem um suporte maior, a quantidade de alunos também se torna mais forte. E no momento em que você gera esse compartilhamento, é uma ideia também ajudar a desenvolver e a dar esse suporte com soluções criativas para a região norte, a região nordeste e outras universidades também espalhadas pelo interior do Brasil que têm as suas dificuldades? Sim, é fato, né? Você pontuou muito bem, é fato que nosso país é um país extremamente assimétrico em diversos aspectos, né? Ele é assimétrico na distribuição de renda, na distribuição de universidades, né? A gente pode citar o exemplo nosso, né? O Goiás tem 3 universidades federais, mas assim, até um ano e pouco atrás era só uma, né? Minas Gerais tem 11 universidades federais, o Rio de Janeiro tem 5, Rio Grande do Sul tem 5, alguns estados só tem uma. Então, o nosso país é assimétrico. E a assimetria existe entre as universidades também, por questões históricas, por questões de localização. O que você disse, no Brasil, os poucos recursos para ciência e tecnologia, historicamente, eles foram mais concentrados em algumas regiões. E então, não tenho dúvida de que isso também contribui para diminuir essas assimetrias e a gente ter aquilo que eu falei no início, né? Essa percepção de nação presente nos nossos estudantes com muito mais qualidade, né? Com muito mais sentimento de pertencimento a esse grande território com tantas potencialidades. E é claro que das interações vão surgir linhas de pesquisa unindo mais ainda a Amazônia com o Sudeste, com o Centro-Oeste, o Cerrado com a Caatinga, com o Pampa, enfim, essa troca de experiências vai servir também para que a pesquisa avance bastante, né? E eu acho que a nossa missão é ter um sistema forte. Às vezes a gente é criticado, né, porque não temos uma universidade entre as top 100 do ranking tal, né? A universidade brasileira, com a configuração que ela tem, com o papel que ela tem, não tem condições de competir com outras universidades, seja pelo financiamento escasso, seja pela multiplicidade de funções. Mas aí eu vou pegar o gancho que você me deu aí no início do programa. Se nós pensarmos os objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS, ninguém mais do que as universidades brasileiras faz em prol desses ODS no mundo. Se o ranking fosse quem está contribuindo mais para atingir os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, eu tenho certeza que as nossas universidades estariam no topo desse ranking. E aí o meu sonho é que o sistema universitário brasileiro seja o melhor sistema universitário do mundo. E a gente está plantando essa semente na Andifes agora. E eu acho que o potencial é inimaginável. E aí, emendando um pouquinho, nós temos os 38 institutos federais com quase 700 campos e temos as universidades estaduais. Essa experiência piloto dando certo nas federais, ato contínuo é agregar os institutos, as universidades estaduais e fazer, sim, o sistema público universitário mais robusto do mundo e que pode transformar esse país. Você vê que a gente não pensa pouco, pequeno não, né? Não, mas não dá não. No começo até da entrevista, o senhor falava assim da quantidade de alunos, né, que nós temos. Em novembro de 2019, eu comecei um curso de desenvolvimento sustentável e aí numa fundação lá de Barcelona. E eram 24 jovens de 9 países debatendo ações, situações, cenários, e a gente tinha que voltar e implementar. Tanto é que o fato da Sagres assumir
e fazer parte do Pacto Global de Mídia faz parte desse meu trabalho, junto com a Ana Carolina, para que a gente pudesse inserir o sistema de comunicação dentro da Agenda 2030. E aí a gente estava fazendo um trabalho, um debate, e um colega da Argentina começou a discutir educação. Eu falei, não, vamos pegar do Brasil. Quando a gente buscou na internet quantos alunos na rede pública do Brasil nós temos, dá mais ou menos 70 milhões. É maior do que a população inteira da Argentina. Então, o nosso sistema é grandioso pela quantidade e pela complexidade também, e é o nosso sonho ter que agora seja grandioso também pela qualidade e pela eficiência. Professor? É isso mesmo. E a gente tem, né, no sistema universitário, essa capilaridade que o sistema ganhou nos anos anteriores, essa presença em todos os estados, que não era com essa força que a gente tem hoje, e a gente também faz um movimento em direção à educação básica, de aproximação, para que a gente possa implantar o sistema colaborativo. É responsabilidade nossa cuidar da qualidade da educação básica também. E isso também é preocupação da Andifes. Porque aí a gente vai numa coisa delicada, Vinícius, que educação geralmente só é prioridade no período de campanha eleitoral. E o que a gente está fazendo? Vamos fazer e mostrar que a gente pode fazer coisas grandiosas, porque aí a gente vai virar pauta e preocupação real do país. O país vai voltar a investir. E aí eu não posso deixar de dizer, estamos aqui super animados com isso. Hoje eu fiz uma fala lá na Câmara de Vereadores e eu vou te revelar uma coisa. Eu me surpreendi porque eu pedi para o pessoal meu preparar uma apresentação sobre o que a universidade fez durante a pandemia, nesse período de pandemia. Eu falei, prepara a apresentação, como eu participei de quase tudo, eu não vou nem olhar a apresentação antes, que não vai dar tempo. Na hora que estiver apresentando lá, eu vou falando. Eu fiquei surpreso com a quantidade de coisa que a universidade fez, né? E a gente está aí ameaçados por uma piloa que tira o orçamento da gente pagar energia. Aí eu falo assim, como é que nós vamos fazer tudo isso se o orçamento não dá para pagar energia, não dá para pagar limpeza, não dá para pagar segurança? A gente gira muitas vezes o nosso orçamento aqui em atividades fim e o governo federal se omite em manter a atividade meio, que é essencial para que a atividade fim aconteça. Então, o Brasil precisa levar a educação a sério. E por uma questão muito simples. Esses 70 milhões que você fala aí hoje, isso a gente tem que falar isso com a boca cheia, porque esse é o maior valor que a gente tem. Daqui a alguns anos serão 50, 40, porque o número de jovens no país está diminuindo. A nossa hora, sem dúvida nenhuma, é agora e a gente precisa fazer alguma coisa. Com certeza. Professor, num movimento como este do Promover, a gente pode entender que o conceito, a necessidade de um ensino híbrido, né, futuramente podendo ter aulas presenciais quando todo mundo estiver vacinado, quando estiver seguro, mas o conceito do ensino híbrido, esse movimento significa que o ensino superior vai se apropriar desse conceito e vai começar a gerar pesquisa, dados, referência, aprendizado, e que é um caminho sem volta? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer isso. Nós ainda não discutimos isso na UFG, porque nós estamos estudando, mas os primeiros sinais dos questionários que a gente já aplicou, fica evidente que tanto estudante quanto professor querem, né, uma situação de ensino que seja híbrida. Não dá para falar em educação à distância simplesmente, isso não combina com a universidade é presencial, a presença no campus, as interações fazem parte da formação, mas não dá para falar também que vai ser só dessa forma mais. O ensino híbrido, a pandemia nos empurrou para ele, que na verdade estava tudo aí. Havia uma certa resistência, uma certa zona de conforto em fazer isso. Vocês da imprensa se reinventaram. Quando que a gente ia fazer um programa como a gente está fazendo aqui? Sim. Né?
Era muito difícil a gente fazer isso. Hoje, isso virou corriqueiro. Eu não sei quantas entrevistas eu participei em veículos nacionais e locais utilizando plataformas, N plataformas, né? E nos eventos, imagine a riqueza. Ontem nós tivemos um evento aqui para os nossos alunos maiores de 60 anos, um professor brasileiro de Oxford estava fazendo a palestra com a gente aqui de uma forma extremamente interativa, né? E esse professor dificilmente a gente conseguiria trazer ele aqui. Então, eu não tenho mais nenhuma dúvida de que isso chegou para ficar. E o que a gente precisa, qual que é a maior resistência que você tem visto de professores, ou a maior desafio, melhor dizendo, pelo olhar do professor, pelo olhar do aluno e pelo olhar da família, que precisa ser derrubado para que aceitem com maior naturalidade o ensino híbrido? Olha, a primeira coisa que a gente precisa ter é garantir a conectividade para os dois lados, mas aí o lado mais frágil é o lado do estudante. Hoje, as condições básicas de vida, que são água, energia, saneamento, a gente pode incluir mais uma: conectividade. Conectividade é elemento básico para que a gente consiga fazer tudo isso. Do lado dos professores da universidade, como tudo aqui é muito debatido, né? Mas com muita racionalidade, com muita argumentação, e a gente vai achar o modelo ideal para fazer isso. Existe sim resistência de alguns professores, essa resistência diminuiu absurdamente. A gente percebe também que, às vezes, a novidade faz com que o professor, em algumas situações, erre a mão na quantidade de conteúdo, na exigência com o estudante. E é claro, do lado do estudante, tem aqueles que querem utilizar a lei no menor esforço e tentar fazer as coisas como fazem no presencial, não é nada de novo, né? Mas só que a estratégia é diferente. Então, são coisas assim pequenas para resolver nesse âmbito, na minha avaliação, mas eu acho que o grande problema é garantir a conectividade e, é claro, investir em plataformas nacionais para que a gente não fique refém dessas outras plataformas. Eu acho que a gente precisa, e aí de novo, o Promover pode fazer isso, né? Tem uma capacidade instalada extraordinária que pode desenvolver uma plataforma nova, adequada às nossas necessidades, para que a gente possa fazer o ensino híbrido com qualidade. Então, um pouco por aí. São muitos temas, são muitos desafios, mas eu quero dizer, professor, parabéns pela iniciativa. Eu, até ouvindo um pouco, né, entendendo um pouco da sua explicação sobre o Promover, eu imagino que seja mais ou menos a experiência que eu tive. Eu sou um ex-aluno da UFG e quando eu vivi a experiência na mudança de grade de núcleo livre. Então eu fui fazer disciplina na letras, no direito, na arte, tive colegas fazendo na educação física, enfim, teve gente indo para matemática. Então foi um movimento de fugir um pouco daquele ambiente, da caixinha, né, só da sua área. E agora esse movimento do Promover é de ainda maior ampliação e eu desejo muita sorte. Viu, professor? Pois é. E aí, ministro, para a gente continuar sonhando e pensando grande, o próximo passo é fazer o Promover internacional. Porque não a mobilidade internacional pode ser feita dessa forma também, né? Validando disciplinas feitas nas melhores universidades do mundo e alunos do mundo inteiro, fazendo aqui a um custo muito menor. Então, o potencial disso é inimaginável, né? Eu quero agradecer aí pela oportunidade de falar com vocês, de bater esse papo, né? Volte aqui à sua casa, acesse sempre o UFG, a Thalita tá lá esperando os egressos participar com a gente lá no Sempre UFG. Se associe na Associação dos Egressos, são iniciativas aqui para a gente trazer o ex-aluno mais para perto da gente. Combinado, então. Professor, muito obrigado pela entrevista. Esse é o reitor da Universidade Federal de Goiás. Entrevistamos, né, o professor Edivar Madureira Brasil, além de reitor da UFG, ele também preside a ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais do Ensino Superior. E a gente mostrando que a educação se reinventa,
né, demonstrando aí um papel diferenciado de se reinventar, provocado um pouco pela pandemia, mas já era um terreno fértil aí, já com muitas ideias que estavam pulsando, né, dessa integração, do uso da tecnologia para fortalecer ainda mais a educação. Então, agradecemos muito a presença do professor Edivar Madureira Brasil. Essa entrevista você, em instantes, confere aqui no nosso sagresonline.com.br.